Hoje vamos refletir sobre a ideia de que nós, seres humanos, somos livres para fazermos as nossas escolhas na vida, sem que para isso sejamos influenciados por causas externas. Ou seja, eu e somente eu escolho tomar uma determinada decisão. E como resposta a essa minha tomada de decisão, os resultados obtidos poderão ser de uma ordem positiva ou de uma ordem negativa, podem ser agradáveis a mim ou não. De um modo geral, quando o resultado dessa minha decisão é uma resposta negativa, nós costumeiramente chamamos a isso de karma. E lembrando que essa minha decisão pessoal equivocada pode trazer consequências não só para mim, mas também para aqueles que convivem comigo, e principalmente consequências morais. Então, chamamos de karma sempre que uma pessoa passa por alguma dificuldade, um problema, obtendo na vida uma resposta negativa. Mas também devemos considerar como sendo karma quando obtemos uma resposta positiva como efeito da minha tomada de decisão. Karma, do sânscrito, significa ação. Refere-se a uma ação intencional, ou seja, é preciso que eu tenha a participação da minha vontade pessoal em praticar essa ação. Karma é uma expressão de causa e efeito natural. Costumeiramente, a palavra é usada para se referir tanto ao ato quanto às suas consequências. Entendido isso, uma outra questão me vem à mente. É quando vemos que essas ações só dependem de nós, de nossa vontade simplesmente. Então, considerando que para toda ação teremos uma reação, vamos notar que o karma, antes de mais nada, tem uma forte ligação com o que conhecemos como livre-arbítrio. Vamos refletir um pouco sobre o livre-arbítrio, mas à luz da doutrina espírita. Em O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta, a questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Como fizemos com o karma visto pela visão do Espiritismo, vamos fazer o mesmo quanto à vontade. Ela precede, vem antes de tudo, antes mesmo de fazermos as nossas escolhas. Pois bem, vontade. Continuemos em O Livro dos Espíritos, agora na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. O que me chama a atenção, logo numa primeira leitura, é o fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, é preciso um pequeno esforço da nossa parte para vencermos as nossas más inclinações, aqueles vícios, as paixões já conhecidas por nós, o fumo, a bebida, a maledicência, por exemplo, no meio material, o egoísmo, a vaidade, a cobiça, a ambição do lado moral. E com que finalidade? Para que devemos vencer as nossas más inclinações? Para que consigamos alcançar novos patamares
na nossa evolução espiritual. E falando sobre essa busca pela evolução espiritual, agora vou recorrer a Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 2, onde ele compara a nossa mente a um escritório, com vários departamentos, várias potências, as potências da alma, como chama Leon Denis. O primeiro departamento é o do desejo. Desejos são os nossos propósitos, as nossas aspirações, aquilo que eu quero realizar, os meus planos para o futuro. O segundo departamento é o da inteligência. Nesse departamento são armazenadas, arquivadas, todas as nossas conquistas culturais. O terceiro departamento é o da imaginação. Nesse departamento estão as riquezas do ideal e da sensibilidade, o desenvolvimento da arte, por exemplo. O quarto departamento é o da memória. Esse departamento desempenha o papel de armazenar tudo o que o espírito foi experienciando, vivendo durante a sua jornada evolutiva. E acima de todos esses departamentos, teremos o gabinete da vontade. A mesma vontade que nos levou a tomarmos aquela decisão. O gabinete da vontade, nesse escritório, ele tem a função de gerenciar a atuação de todos esses departamentos já citados, e sempre com o objetivo de nos levar, nos guiar para o crescimento espiritual, para a felicidade. Então, a vontade disciplina, orienta o desejo. Se o desejo perceber que a vontade se encontra fragilizada, ele, o desejo, pode vir a assumir o controle da vontade. E o que vem a ser a vontade fragilizada? Seria, por exemplo, quando nos empenhamos pela conquista do poder, da fortuna, do sexo desregrado e também as vicissitudes morais. E tendo o desejo, o controle sobre a vontade, seria o mesmo que nos colocarmos distantes das leis divinas e nos aproximarmos do materialismo. Sem essa devida orientação, o desejo pode nos levar a um comprometimento nada bom, que trará como efeito dessa má orientação uma série de futuras reparações. Então, depois de termos tomado uma decisão, a causa, vamos nos deparar com o resultado dessa tomada de decisão, que é o efeito. Pois bem, causa e efeito. Voltemos ao ponto onde falávamos sobre o livre-arbítrio. Como ele vai definir o passo, como nós iremos fazer essa caminhada até a nossa felicidade? Existem várias interpretações sobre o livre-arbítrio. Posso fazer o que eu quiser, pensando numa visão bem materialista. Mas hoje, aqui e agora, não será essa a nossa interpretação. Vamos retirar os véus do materialismo para que consigamos mais profundeza nessa nossa reflexão. Vamos pensar com uma visão espiritualista sob a luz do Espiritismo. Quanto mais próximos estivermos das leis divinas, que sabemos estarem gravadas em nossa consciência, maior será o nosso livre-arbítrio, mais liberdade de ação nós teremos. Que alcançaremos a felicidade, disso não tenhamos dúvidas. Esse é um determinismo de Deus. Agora, o contrário também é válido. Quanto mais distantes das leis nós estivermos, mais equivocadas forem as nossas escolhas, mais demorado será o nosso caminhar. Teremos mais dores durante o percurso. O tempo parecerá uma eternidade para esses.
Um detalhe que devemos considerar aqui nessa nossa reflexão é que boa parte do nosso livre-arbítrio teve início muito antes da nossa atual reencarnação. Nota: ver as questões 264 e as seguintes de O Livro dos Espíritos. Aconteceu durante o nosso planejamento reencarnatório, ou seja, as nossas escolhas atuais e para o futuro já estão atreladas às ações e respostas do nosso passado. Então, mais cuidado devemos ter nas nossas escolhas de hoje, para que não nos comprometamos ainda mais no futuro. Guardemos também que o apoio divino sempre estará ao nosso alcance. Ele nunca nos faltará. Bem, chegamos ao fim dessa nossa reflexão e, como conclusão, e para que eu consiga deixar bem marcado a necessidade que temos de domar as nossas paixões, quando nos apresentamos para seguir o nosso guia e modelo, Jesus, volto com Kardec em O Livro dos Espíritos, agora na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos nos respondem assim: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir. Aqui fica bem nítido o cuidado que devemos ter sobre a responsabilidade de nossas ações. Para falarmos um pouco sobre a responsabilidade, voltemos ao livro Pensamento e Vida. Esse livro, segundo nos conta Emmanuel, logo no prefácio, é que ele é utilizado pela espiritualidade como uma espécie de cartilha para aqueles irmãos que estão se preparando para reencarnar. Ainda no prefácio, ele nos apresenta o pensamento como o ponto de partida para tudo o que realizamos em nossa vida. Tudo se inicia no pensamento. Depois virá o desejo, a vontade, as ações e as reações como consequência. Eu separei um pequeno trecho do prefácio do livro. Permitam-me ler. Pensamento e Vida, a chamada cartilha, chamamos-lhe no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Ou seja, um dia alcançaremos a felicidade. Paulo de Tarso também traz a sua contribuição para a nossa reflexão de hoje, também nos alertando sobre o que é a responsabilidade. Em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O mundo ao nosso redor vai nos oferecer muitas oportunidades, boas e não tão boas assim.
Cabe a nós nos empenharmos em escolher as boas. E ainda, com Paulo, agora em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os prazeres sensuais. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Vemos aqui uma oportunidade de exercitarmos a vontade, a necessidade do estudo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Espero ter alcançado o meu objetivo, que é o de tê-lo chamado a atenção para os cuidados constantes que temos que ter quando tomamos uma decisão na vida, seja ela pessoal, dentro do núcleo familiar, dentro do ambiente de trabalho, de estudo, mas principalmente quando a decisão é a de seguir ao nosso Mestre Jesus. E claro, não poderia ser de outra forma, que esses cuidados sejam acompanhados pelo amor, sempre com muito amor em tudo que formos fazer. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus.